Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de por que a gente não pode levar em consideração que ela fala que a mão de obra sempre fala assim, né? Sempre diz, mas eu sempre fiz assim e nunca deu problema. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de que dá sim problema. Não adianta vir com essa conversa de eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Sempre vai dar problema quando você se deparar com essas situações aqui. Quer ver? Eu modelei aqui no SketchUp, modelei duas estruturas quase iguais. Aqui nós temos uma estrutura onde nós temos uma viga com 8 metros de vãos. Ambas são 8 metros, tá? Os pilares aqui eu coloquei aqui pilares de 50 e a altura total aqui de 3,5 metros. E uma parede aqui com 2,60 metros de altura, tá? Sendo que uma dessas estruturas vai ter uma laje em cima, que vai descarregar em cima dessa viga de 8 metros aqui de vão, né? Que é uma viga aqui que eu considerei uma viga de 80 centímetros, tá? E a outra viga não tem não tem a laje apoiando, descarregando nessa viga, certo? Então eu modelei aqui no software de dimensionamento, né? Onde esse modelo aqui tem a parede aqui, tá? Aqui no modelo 3D, no modelo do software não aparece, tá, a parede, mas aqui já foi considerada a parede, e desse lado também. Aqui a gente vê que tem a laje, e desse lado a gente não tem a laje, tá? Então eu vim aqui, ó, para vocês verem, eu considerei o carregamento aqui, tá? Ó, o carregamento, considerei um bloco de 14, tá? O bloco de concreto vazado de 14, com altura de 2,60, né? E um peso aqui que vai dar para esses 2,60 metros, um carregamento aqui de 509,60 gramas, né? Por metro, tá? Então está considerando aqui, ó, 509,60. Se a gente vir aqui também, 509,60. Só para vocês conferirem, ó, bloco de concreto vazado, 260 e o mesmo peso lá, certo? Tá. Qual é a diferença então? Vamos pegar aqui as armaduras para a gente analisar. Qual foi a diferença? E a diferença foi essa aqui, ó. Esse lado, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não vou conseguir aumentar o tamanho. Ah, consigo sim. Vai ficar melhor pra gente ver. Tá. Aqui, ó. Essa viga aqui é a viga que tem a laje, tá? Então, se a gente abrir aqui, ó. Aumentar, ó. A gente vai ver que nós temos um momento fletor de 11.767. Momento positivo. E o momento negativo de 9.879. E aqui, ó, para combater, para conseguir vencer o vão dos 8 metros, e a gente precisa de 5 barras de 10 milímetros. Como está aqui, ó, no desenho. E lá nos negativos, ó, nós vamos precisar de 2 barras de 16 milímetros para poder conseguir vencer esse momento aqui, ó, de 9.879 e do outro lado de 10.126. Se a gente vir pegar aqui, ó, e vir nessa outra viga, a gente abrir ela aqui, ó, a gente vai ver, ó, que o momento é 5.961. E a gente precisa, essa aqui é a viga sem a laje, tá? Só com carregamento de parede. Nós temos 3 barras de 10 milímetros para combater o momento de 5.961. E para combater os negativos, ó, a gente tem um momento também de 5.242. Precisa só de 2 barras de 12,5 milímetros. Olha aqui, ó. O momento também é igual, ó. 5.242, 5.242, ó. E 2 barras de 12,5, tá? Lembra? Enquanto nós temos aqui um momento negativo dessa viga aqui, ó, que tem a laje 10.126, na viga onde a gente não tem a laje, a gente tem a metade do momento fletor, certo?
Então, ó, imagina que a situação da mão de obra que fala, eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Aí o cara fala assim, não, eu já fiz várias vigas de 8 metros de vão. E aí ele vai lá e faz lá 3 barras de 10 milímetros. E aí, lá na obra, tem uma laje e ele precisa de no mínimo, ó, 5 barras de 10 milímetros. E aí, você acha que isso aí vai dar o problema ou não vai? Não adianta falar, não vai, eu sempre fiz, tem 20 anos que eu fiz assim. Eu sei que a mão de obra fala isso, mas não confie, cara, não confie. Calcule lá, vai lá, faz seu cálculo manual. Se você utiliza algum software de dimensionamento, utilize o seu software de dimensionamento, mas não confie. Porque isso aqui, ó, se a gente tiver nessa situação, vamos supor que a mão de obra está acostumada a fazer essa situação aqui, tá? Essa situação, e cai essa situação para aqui. E ele nunca fez essa situação aqui. E ele fala assim, ele lembra, mas eu já fiz uma viga de 8 metros de vão livre. Mas aqui não tem laje, não tem o carregamento da laje. Ou que seja de outro carregamento, né? Que tiver em cima que estiver descarregando nessa viga aqui, tá? E aí, ele está acostumado a fazer essa e fala, não, é 3, eu só preciso de 3 barras de 10 milímetros. Chega lá na obra e ele monta essa aqui, essa viga aqui, com 3 barras de 10 milímetros. E aí tem uma laje em cima, descarregando o peso em cima dessa viga. O que vai acontecer? Vai começar a fissurar. E vai fissurar, e essa viga vai começar a deformar, até essa viga vir a ruína. E não tem o que falar, vai a ruína, tá? Então, aqui, o que a gente pode fazer aqui também, ó? Para a gente poder brincar. A gente pode vir aqui e alterar para 16 milímetros, para ver o que dá, né? Vamos aqui, ó, em vão, 3 de 10, a gente pode colocar, ó, 2 de 12,5. Não compensa colocar para a viga que não tem laje, tá? Duas barras de 12,5 passa. Ela pega os momentos, consegue pegar o momento de 5.961. Tranquilo. Então aqui, se a gente vê, ó, 2 barras de 16. Não vale a pena armar com 2 barras de 16, sendo que 2 barras de 12,5 passa. Não faz sentido. Vamos olhar a armadura negativa aqui, ó. 2 barras de 12,5. Não compensa eu colocar barra de 16, porque é 2 barras de 16. Então, se 2 que é o mínimo, né? 2 barras de 12,5 já passou, eu deixo 2 barras de 12,5. Então, o detalhamento dessa viga eu manteria nessa forma, tá? Para ficar mais fácil também para armar, menos ferragem e tal, né? Então, eu manteria esse formato de detalhamento. Dependendo da mão de obra aqui também, né? Eu uniria essas 2 barras de 12,5 aqui, dependendo da qualidade da mão de obra. Porque tem mão de obra que não gosta de ficar executando os ferros aqui o aço de porte-estribo, né? Tem mão de obra que não gosta e ainda fala pra você, enche o saco. Fala, não, que vira uma pedaceira de ferro e tal, né? Então, dependendo da mão de obra que estiver executando, você já conhecer e saber mais ou menos como que é, você pega e emenda também essas duas aqui, para não ficar duas barras de 5 milímetros aqui. Emenda as 2 barras de 12,5, tá? Mas se a mão de obra não se importar de fazer assim, né, você não vai precisar colocar barra de 12,5 aqui, porque esse aqui é só porte-estribo, certo? Então, esse detalhamento aqui é da viga que não precisa, a viga que não tem a laje, tá? Então, 2 barras de 12,5. Agora, vamos pegar a viga que tem a laje. Então, aqui a gente tem o quê, ó? 5 barras, ó, 5 barras de 10 milímetros. Vamos ver o que a gente consegue colocar, ó. De 12,5, a gente vai precisar de 3 barras. Já fica melhor. Lembrando que essa é a viga da situação que tem a laje em cima. A gente precisa de 10 milímetros a gente precisa de 5 barras, de 12,5 a gente precisa de 3 barras. Vamos ver de 16 milímetros. E 16 milímetros a gente precisa apenas de 2 barras. Então faz sentido eu colocar colocar barra de 16 milímetros aqui nessa viga. Fica menos armadura ali dentro da viga, certo? Vamos ver na armadura negativa. A armadura negativa já está considerando 2 barras de 16 milímetros. Então vamos colocar aqui, ó. Se a gente fosse colocar de 12,5, ia precisar de 3 barras de 12,5. Se a gente fosse colocar de 10 milímetros, ia precisar de 4 barras de 10 milímetros. Se fosse de 8 milímetros, a gente ia precisar de 7 barras de 8 milímetros. Então, o mínimo que a gente vai colocar
Para ficar bom, para ser só 2 barras, a gente vai colocar a barra de 16 milímetros. E o detalhamento dessa viga vai ficar dessa forma. Então a viga que tem a laje em cima ficaria dessa forma, o detalhamento. Tá? 2 barras de 16 no negativo para combater os momentos aqui, ó, de 10.126. E ficaria 2 barras de 16 milímetros para combater os momentos aqui de 11.767. Tá? Já no caso da viga que não tem a laje em cima, ficaria nos negativos 2 barras de 12,5 para combater o momento de 5.242 e ficaria 2 barras de 12,5 para combater o momento de 5.961. Tá? Então vocês estão vendo que é diferente as armaduras que a gente precisa utilizar. Então, assim, a gente tem que levar em consideração a experiência da mão de obra. Tem muito mestre de obra bom. Tem que levar em consideração, sim, a experiência deles. Mas tem muito mestre de obras que você tem que tomar cuidado, porque ele vai te falar, dependendo do seu nível de experiência, às vezes você está começando na carreira, está começando na engenharia, e ele vai te falar, não, mas eu já fiz isso aí tem 20 anos. Eu já escutei várias e várias vezes esse tipo de fala. E ele pode estar te jogando num buraco, porque vai cair, não tem jeito. Pode ser que não vá cair assim de uma hora para outra, né? Porque pode ser que dependendo da quantidade de armadura que ele colocar lá, tá atendendo o domínio 2 lá, onde a viga primeiro ela vai deformar, né? O domínio 2 e o domínio 3. A viga ela vai deformar muito antes dela romper. Né? Ela vai avisar primeiro com muita deformação, muita trinca, muita rachadura, para só depois ela romper. Né? Então, num caso onde ele vai falar assim, não, pode colocar, eu estou acostumado, pode colocar 2 barras de 12,5 milímetros para essa situação, e você calcular e realmente precisar, por exemplo, em vez de 2 barras de 12,5, precisar de 2 de 16, cara, você vai ter problema com fissura. Isso aí dependendo do seu caso, pode ser que ela não caia, mas que vai apresentar muita deformação, muita rachadura, e esse problema você não vai escapar. Então tome cuidado com esse tipo de mão de obra que tiver lá na sua obra, tá? Não vai na onda desse pessoal. Mesmo que o mestre de obras é bom, confira. Sempre vá fazer o cálculo. Vai lá, busca, fala na situação. Se você não saber fazer o cálculo e não souber de cabeça e tal, vá para o seu escritório, não tem importância, vai lá para o seu escritório. Se você utiliza o cálculo, você não consegue fazer o cálculo manual ali, mas consegue fazer tudo certinho, os procedimentos no software, vai para o escritório, faz no software, mas verifica. Se você consegue fazer manual, sabe de cabeça as formas, consegue fazer na obra ali, consegue levantar os carregamentos, faz ali na obra, confere, não siga. Ah, não, mas é porque eu tenho experiência. Não. Você estudou 5 anos ali e talvez fez até pós-graduação para, sei lá, acontecer um negócio desse e o PS de obra falar, não, pode fazer que eu já estou acostumado a fazer. E aí você fala, não, pode fazer então, mestre. E quando ele executar lá, a obra vai pro chão. Sei lá, machuca alguém, mata alguém. Perdeu. Você perdeu seus 5 anos de graduação. Não tem o que falar, você vai perder o seu registro. Então, confira. Não pula etapas, não acha que... não, porque o mestre de obra tem muitos anos de profissão, que ele vai saber tudo, como que funciona, porque quem tem de cálculo estrutural é o engenheiro, não é o mestre de obra. Tá? Mas, como eu disse, não negligencie, não deixe de lado a experiência do mestre também, do mestre de obras também, porque conta muito a experiência que o mestre tem, certo? Mas quem é o calculista é você e não ele, certo? Então, vou deixar esse vídeo por aqui e fica aí a reflexão. Sempre calcula, tá? Não confie em ninguém. Confie no seu cálculo, calcula lá e tal. E aí sim você dá a ordem e manda executar, mas do contrário, não confie, tá? Beleza, valeu, até a próxima.